Aí o Senhor, né, usando o profeta, ele disse: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Quem são os mansos, irmãos? Os mansos são aqueles que param para ouvir, aquele que tem prazer em ouvir, aquele que mesmo não conhecendo Jesus, ele sente aquele toque diferente, ele sente um temor no coração, e aí a palavra de Deus começa a ser revelada no coração daquela pessoa. Porque aquele que é bravo, aquele que é arrogante ou orgulhoso, ele acha que sabe muito, essas coisas, e Bíblia é coisa de crente, é coisa de gentinha, é um pouco de chinelo, né? Hoje em dia até que eu vou usar menos esse termo, mas o Senhor aqui está usando a boca do profeta para dizer que o Senhor o chamou para restaurar os contritos de coração. Quem são os contritos de coração? Aquele que leva para o seu coração a palavra, fica ligado com o Senhor, preocupa em aprender mais, se volta para Deus e não quer mais apartar do Senhor. Esse fica contrito. Contrito quer dizer bem juntinho, quer dizer bem próximo. Aquele Deus que nós precisamos dele a todo momento, a todo instante, a toda hora. Onde nós estivermos, nós precisamos de Deus. A nossa fé precisa ter a fortaleza de um coração contrito, um coração que vence, um coração que aceita, crê, obedece e permanece. Então o Senhor aqui está falando para nós que Ele enviou o profeta para restaurar os contritos de coração. Ali no livro de Isaías, no capítulo 6, eu estava meditando ontem, aquela palavra também é uma palavra linda, né, irmãos? Tremenda. Aqui, essa palavra do capítulo 61 fala sobre aquele cristão que Deus chamou, separou, escolheu e enviou. E muitas pessoas dizem assim: mas Deus fala que me escolheu, que me chamou, mas eu não tenho capacidade. Mas quem chamou, Ele capacita. Quem chamou, Ele cuida. Quem chamou, Ele garante. Quem chamou, Ele fortalece. Quem chamou você, quem o chamou, Ele nunca se aparta de nós. Por isso que Ele fala sobre o contrito. O coração contrito, ele jamais quer se apartar do Senhor. Então aqui o profeta Isaías diz que ele veio a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. A vingança de Deus está vindo na face da terra. Quem está percebendo isso? Quem acha que é isso? Deus está agindo com mão forte e poderosa na terra. Tem pessoas que não gostam que a gente fale disso, porque falam: não, não é coisa de Deus. Não, é coisa de Deus sim. Deus falou no início da Bíblia, nós vemos escrito. Deus falou no meio, Deus está falando no final. Porque as destruições viriam, o coração do ser humano ficaria tão endurecido que ele cultuaria bichos, insetos e não cultuava Deus. E nós estamos vendo isso acontecer. Os lugares que estão sendo assolados por destruição, nós podemos observar que são lugares que são fortes na idolatria. Quem observou isso? A igreja observou? Eu tenho observado isso, a igreja, desde o início. Como que Deus tem falado que vai fazer e tem feito. E muitas pessoas ficam bravas, achando que não, mas isso não é coisa de Deus. Deus está irado com o ser humano. Deus está irado com a terra. A terra que o Senhor chamou, o homem que Deus formou, que criou o homem, para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, para servir a coisas menos a Deus. Eles perderam o temor, ou não têm temor ainda, né? Mas tem muitos que já tiveram temor, já estiveram na igreja, já estiveram na presença de Deus e se afastaram e estão praticando coisas horrendas na presença de Deus, né? Porque Deus contempla todas as coisas. E proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Quanto ser humano preso, quanta gente está aprisionada pelos radis de Satanás, quantas pessoas estão presas pelos laços do diabo, mas ele não percebe e acha que está bem. Não, mas fulano está indo na igreja. Eu falei: ir na igreja só não resolve. Nós temos que ir na igreja e saber que
pode fazer tudo por nós. Porque eu posso ir na igreja todo dia. Mas se o meu coração não estiver aberto e recebido o poder do Espírito Santo em mim, o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu vou ficar dentro da igreja, mas o meu coração vai estar lá fora. Então nós queremos a bênção de Deus, nós queremos os milagres de Deus, nós queremos tudo que Deus tem de bom para fazer, mas nós não queremos o abençoador. Muitos não querem eles querem ser abençoados, mas não querem o abençoador. Assim que a bênção chega, assim que ele toma posse da sua bênção, da sua vitória, muitas pessoas se afastam. Os irmãos já observaram que tem pessoas que vão para a igreja. Eu observei que, eu passei por uma igreja um tempo atrás, e eu fiquei observando as pessoas que apareciam muito doentes na igreja. Pessoas com câncer, pessoas que Deus falou que ia curar, e pela minha fé eu acredito que Deus curou. Mas passou um tempo, a pessoa voltou a doença de novo, porque quando ela recebeu, ela se afastou da igreja, nunca mais apareceu. Então Deus, ele não gosta de ingratidão. É um dos pecados piores que tem, o pecado da ingratidão. Nós vamos para Jesus, recebemos os bens de Jesus, recebemos as bênças de Deus, recebemos tudo que Ele tem para nos dar, e quando nós tomamos posse, estamos na bênção, nós afastamos, vamos ficando relaxados, vamos ficando distanciados. Está tudo bem, vou na igreja hoje não. Graças a Deus a minha vida está boa, está tudo que eu vou. O que Jó falou quando Deus apertou ele? O que Jó respondeu para Deus? Senhor, coloca a mão na minha boca, porque eu falei coisa que eu não sabia. Porque o ser humano muitas vezes ele pensa que sabe, mas ele não sabe. Saber, ler, estudar, aprender, você sabe. Mas às vezes aquilo que vem do temor de Deus nós não sabemos. Nós não damos lugar ao Espírito Santo para nos encher de sabedoria como Ele quer. Porque o Pai da sabedoria é o Espírito Santo. E se Ele não nos dá sabedoria, nós vamos mostrar uma sabedoriazinha mais ou menos palpável, da terra, da letra, mas nós não vamos ter a essência, que é o que traz a sabedoria e segura ela em nós. Coloca no nosso coração, na nossa vida, santidade no nosso viver, e Ele nos mantém. Mas isso também é algo que também custa o nosso esforço, porque nós precisamos ter resistência contra as coisas malignas, contra as coisas diabólicas. As bandejas de Satanás, elas são bonitas, elas são apreciáveis, você olha e às vezes até gosta, mas você olha e até gosta, mas você pensa assim, eu penso assim. Não, mas não é para mim. Aquilo ali não é coisa que veio de Deus, está aparecendo, mas não é, então ele não me atrai, eu não posso me deixar levar por aquilo ali, porque o apóstolo Paulo, ele fala, porque as pessoas dizem assim, mas é uma lei, isso aí está na lei, tudo bem. O apóstolo Paulo falou o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Porque a lei pode ser bom para todo mundo que está na terra, para o crente, não crente, para o ímpio, para quem quiser. Mas só tem uma coisa: nós somos chamados de santos. Nós somos chamados de santos do Altíssimo. Nós somos separados do mundo. A lei para nós funciona assim. Mas a lei do homem, seguir a lei de Deus, a vontade de Deus, o temor do Senhor na nossa vida, nós não podemos ultrapassar. Não importa o que aconteça conosco, temos que ter fé. O que tiver que acontecer conosco, por causa do temor do Senhor, nós vamos passar. Porque o Senhor quer crente que resiste, crente que obedece, crente que é resiliente. Nós precisamos estar sempre preparados, porque alguma coisa ruim pode vir de surpresa para tentar nos abalar, para tentar nos abater, para tentar nos afastar do caminho do Senhor. Mas nós precisamos ter resistência. O apóstolo Tiago disse: sujeitai-vos, pois, a Deus. Não é assim? Sujeitar. O que é sujeitar? É submeter, é obedecer, é estar debaixo. Deus está com a mão, Senhor, estende a sua mão sobre mim. Mas às vezes nós não estamos querendo nos curvar diante da mão de Deus. Nós estamos querendo
que Ele estende a mão para abençoar, mas nós não estamos querendo obedecer, nós não estamos querendo humilhar. A terra está cheia de altivez, cheia de soberba e arrogância, cheia de orgulho. A terra está cheia de coisas que estão entristecendo e cheirando mal as narinas do Senhor, porque o homem está muito sabido. O ser humano está aprendendo demais, cada dia ele quer mais e não é pecado. Mas nós não podemos deixar que a sabedoria da terra ultrapasse a sabedoria que Deus nos deu. Nós podemos estudar, nos formar, fazer quantas faculdades quiser. Podemos ficar inteirados na letra da sabedoria da terra. Pastor Paulo é um homem muito inteirado, né? Nessas coisas. Porém, ele não deixou de se humilhar diante de Deus. Ele era um homem que ele achava que ele podia tudo. Ele era o doutor da lei. Ele tinha carta branca para matar, para prender, para fazer o que fosse. Mas quando ele conheceu Jesus, quando Jesus teve um encontro com Deus, um encontro com Jesus no caminho de Damasco, o que aconteceu com ele? Ele se submeteu. E daí por diante ele foi só se curvando. E Deus levou ele com muitas terras para ficar diante dos maiorais do povo, para as pessoas submeterem a interrogatórios. Apóstolo Paulo viveu uma vida de prisão na terra, mas a palavra de Deus dele não estava presa, ela era aberta em todo lugar que ele ia. Eles castigavam ele de uma forma, mas Deus abria caminho para ele falar do nome dele para outro, de outra forma. Não tinha barreira para ele. E é assim que nós temos que proceder, porque nós precisamos de ter a palavra de Deus para dizê-la a seu tempo. Porque às vezes nós chegamos num lugar que parece que não tem condição de falar de Jesus, mas Deus faz uma oportunidadezinha se abrir. Ele abre uma brecha para nós entrarmos e falar do amor de Deus. Então aqui nesse livro do capítulo 61 está falando disso aí, do chamado do cristão, do profeta no caso, mas do cristão que faz a obra de Deus. Tem pessoas que pregam para todo lado. Eu conheço uma irmã que você olha para ela assim, você pensa que ela é uma crente meio light, mas aquela irmã, onde ela vai tocar, ela fala de Jesus. E não tem tamanho, e nem tamanho de quando o dom que faz ela ficar calada, não. Ela fala mesmo e fala, só Jesus pode fazer. Porque, irmãos, as pessoas estão morrendo, às vezes até sem Jesus, porque eles não querem dar ouvido à palavra de Deus, não querem ser humildes o suficiente para receber a palavra e receber a salvação, deixar que a palavra de Deus se revele no seu coração, para que ele seja salvo e ele venha receber a salvação da sua alma. Não lembra que ele tem uma alma que está sedenta e faminta pelas coisas de Deus. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ensina todo instante. Quando o Senhor fala aqui, é consolar todos os tristes. Quem já observou que a terra se tornou uma terra triste? Quem já observou? Já observou, irmão? Não é verdade? Não precisa falar para me agradar, não. Eu observo isso. A terra cheia de depressão, ansiedade, síndrome de pânico. As pessoas se matam por motivos banais. Perdeu o amor à vida. Quando nós amamos Jesus, quando nós temos Jesus, nós temos amor à vida. Porque a vida é Jesus. A vida quem nos deu foi Jesus. Se não fosse Jesus, não tínhamos direito a nada, nem a salvação, nem nada. Mas ele veio e se deu a si mesmo na cruz. Outros dias meu esposo estava falando uma coisa comigo, eu falei, é verdade. Ele falou assim, o senhor observou que muita gente fala assim, ó, Jesus morreu por meus pecados. Jesus não morreu por meus pecados. Jesus foi morto pelos meus pecados. Porque Jesus, ele foi trazido para isso. Mas só que pegaram Jesus, fizeram dele o que fizeram lá, e mataram Jesus. Ele não morreu, ele foi morto, mas ao terceiro dia ele saiu do sepulcro. E veio mostrar para todo mundo que o poder que ele pregava estava nele, e aquele poder estava vivo, e ele também estava vivo, porque ele tinha sido morto pelo homem, mas ele passou pela ressurreição e mostrou o poder de Deus da mesma forma. Então, igreja, nós precisamos entender bem as coisas espirituais. A terra, a igreja do Senhor está perdendo muito a espiritualidade. Estamos observando muitas coisas assim, de aparência, no mundo terrena, e estamos esquecendo
aquela noiva, que quando o noivo olhar para ela, ele se agrade. Ela vem, noiva minha. Oh Senhor, levante a sua. Nós precisamos estar preparados para esse evento, porque o último evento que vai acontecer na face da terra é o arrebatamento da igreja. O maior evento e o último vai ser o arrebatamento da igreja. Vai ser a coisa mais linda. Mas como que o adversário tem lutado com seus radis infernais para tentar desenfeitar a igreja do Senhor, para tentar tirar a glória de Deus da nossa vida, para tentar tirar o temor do nosso coração. Vamos vigiar a igreja. Vamos ficar no capítulo 6 de Isaías, quando ele diz que viu aquela visão, né? Viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Ele dizia que as vestes brilhavam, e ele podia contemplar só a barra das vestes. Mas ele via os serafins que voavam por cima. Ele viu a glória. O cristão precisa ver a glória de Deus, sentir a glória de Deus, ter a glória de Deus em si. Ele precisa espalhar a glória de Deus onde ele for, porque a espiritualidade da igreja do Senhor está diminuindo. As coisas, o sofrimento, nós precisamos pensar que todo sofrimento que nós passamos aqui vai ser para nós recompensa de glória. A glória que nós vamos ver ali no céu, que nós vamos ter, não vai ser nada, não, aliás, aquilo que nós temos aqui não vai ser nada comparado com a glória que nós vamos receber. Então nós precisamos estar preparados para isso. O mundo oferece muita coisa, mas nada disso é permanente. As coisas de Deus é para sempre. Então, eu fico maravilhada com Deus. Quando eu leio aquela palavra no capítulo de Isaías 6, capítulo 6 de Isaías, que fala sobre deixa eu ver aqui, que é melhor, eu esqueço. Deixa eu ver aqui. Eu estava meditando ontem e falei, meu Deus, que palavra linda. No ano que morreu o rei Uzias, Isaías estava falando aqui, né? Eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e todo o seu séquito enchia o templo. A presença de Deus estava ali. E os serafins voavam por cima dele. E cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, o serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu: envia-me a mim. E então disse ele: vai, e diz a este povo, olha só a palavra, coisa linda. E diz a este povo: ouvi de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. O que está acontecendo na face da terra, igreja? A palavra está sendo pregada. O apóstolo Paulo, que a palavra diz que a palavra de Deus vai ser pregada até pela inveja. A palavra de Deus está sendo pregada de todo jeito, em todos os lados, em todo lugar e pelo mundo afora. Mas nem todos dão ouvidos à palavra. Outros pensam que pode praticar a palavra do jeito que ele acha que está certo. E nós temos que ir pela orientação do nosso Deus. Temos que ir pela orientação do Senhor Jesus. Entendeu, igreja? Eu creio que a igreja do Senhor sabe disso. Mas, quando nós cultuamos, nós estamos aqui lembrando que Jesus, um dia, Ele deu sua vida por nós. Né? Jesus, Ele sofreu coisas que nós não sabemos antes de ser crucificado.
Porque quando Jesus chegou ali no Calvário, ele já não estava mais suportando, como ser humano, como homem, ele não estava mais suportando o sofrimento, porque o que fizeram com ele não tem explicação. Porque Jesus veio sim para salvar a humanidade, mas o homem, a maldade do ser humano e a fúria do inimigo, ela se esmerou em sacrificar Jesus. E o Senhor Jesus, mesmo assim, foi manso. Ele não abriu a sua boca. Ele foi conduzido, sangrando, por aquele caminho afora, até chegar ali na cruz. E nós hoje precisamos lembrar, né, irmãos? Lembrar, com o nosso coração contrito a Deus, voltado para o sacrifício de Cristo, glorificando a Deus, porque Ele nos chamou e nos salvou, e hoje nos perdoou, porque se não fosse Jesus, nós não teríamos sido perdoados, nós não teríamos direito a essa palavra que nós estamos tendo hoje, porque a salvação foi enviada para os judeus, mas eles rejeitaram Jesus, porque eles esperavam Jesus no berço de ouro, os judeus esperavam Jesus no palácio, os judeus esperavam Jesus no meio de uma família milionária, por aí afora, mas Jesus veio para confundir aquele que achava que sabia. E até hoje, aquele que serve a Deus de verdade, e se curva, se humilha, e se prostra, e caminha com Jesus, mostrando que ele quer ser salvo, ele confunde muita gente, porque as pessoas não entendem quando o crente está sofrendo. Então nós temos que fazer o quê? Calar nossa voz, só falar com Deus, ficar no recôndito do nosso lar e orar ali com o coração contrito a Deus, porque Deus sabe por que Ele nos prova. Por que Deus provou a Jó daquele jeito? Não tem explicação, mas Deus fez de tudo depois, né? Endurecer tudo que Jó tinha e deu de novo. Deus ali, quando Satanás falou com Deus, mas a vida, né? Você deu a vida para ele, você deu tudo para ele. Então, quando não tinha mais nada para ele destruir, ele falou para Deus assim: pele por pele, tudo que o homem tem, toca na carne dele que você vê. Mas mesmo assim, Jó não blasfemou, Jó não reclamou, Jó não pecou com a sua boca. Então, nós pecamos muito em reclamar, murmurar, né? E desanimar, e falar que não vai mais para a igreja, porque ela está assim. Não importa, nós vamos para a igreja para cultuar o nosso Deus, nós vamos para a igreja para louvar o nome do Senhor, nós vamos para a igreja para adorar um Deus que vive e reina para todo sempre. Mas nós estamos indo para a igreja para mostrar nada, nem beleza, nem roupa, e nem olhar para o irmão que tem alguma coisa errada, ou deixa de ter. Quando nós vemos algo errado no irmão, nós precisamos de dobrar o joelho e orar. Jejum por ele, faz um jejum por ele, para Deus fazer uma obra na vida dele. O Senhor quer crentes que andam unidos um com o outro, igual as formiguinhas. Quando trabalham unidas. Então o Senhor está chamando os crentes de volta, irmãos, ao arrependimento. A igreja do Senhor na terra está sendo convidada novamente ao arrependimento, porque muitos estão distanciados sem perceber. Tem muito crente distanciado sem perceber. Ele vai para a igreja todo dia, toda semana. Ele canta, ele louva, ele estuda o coração, ele prega, mas só tem uma coisa: o coração esfriou. As decepções da terra conseguiram atingir o coração dessa pessoa. E nós temos que orar para o Senhor enviar do céu o socorro, aquecer de novo a chama que começou desde o início que aceitamos Jesus a arder no nosso coração. Quem tem um coração em chamas aí, levanta a mão e dá glória a Deus. Nós precisamos ter um coração aceso, né, irmãos? Irmãos, eu não vou me estender mais, né? Não quero passar do horário também. E quero agradecer ao pastor, né? Que me chamou para eu entrar aqui. O irmão Leonardo é uma bênção. Inclusive, o Leonardo era aquela que tinha assim. Era uma bênção. Vamos dobrar o nosso joelho em casa. Arruma um tempinho. Faz um quartinho de guerra na sua casa ou um plantinho de guerra. E vamos guerrear. Porque na oração quem guerreia com nós é o Senhor. E quando Ele guerreia, Ele não perde a batalha. E quando Ele vence, nós vencemos também. Porque Ele é o vencedor por nós. Amém? Que Deus abençoe. O Senhor venha multiplicar, não só